Pique-esconde. Pique-esconde, 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 pique-esconde. 1, 2, 3, salva o mundo! Você salva o mundo! Pique-esconde, pique-esconde, pique-esconde. Pique-esconde. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule de um pé só. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso Pique Esconde, um podcast para quem tem criança e adora e ama ver o copo cheio da vida e que você adora falar. Tá com frio? Põe o bumbum no rio, assim como eu, Zé Bittencourt, e meu companheiro de jornada, ele, o inagualável, Diego Larco Moreno. Fala, meu querido! Tá com calor? Bate o bumbum no tambor. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos acompanhando nesse retorno do Pique Esconde, a nova temporada 2022, ano de Copa do Mundo. É isso mesmo, né? Temos Copa esse ano, hein? Temos sim, pegada louca, hein? Sabe o que isso tem a ver com a gente? Nada, meu, brincadeira. Nada! Mas tem Copa do Mundo e é a alegria do mundo, do bem-estar. Estamos aí. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Quem nos acompanha no Instagram viu que nós vamos falar sobre o Ikigai. E não é o Wiki de Fênix. Golpe fantasma de Fênix! É o Ikigai. Ikigai. Vamos deixar claro que a gente já vai falar quem é o Ikigai. Não é o Wiki Ushun para os fãs de Cavaleiro do Zodíaco. E eu pensei no trocadilho, mas eu não Deixa parei. pra lá, eu pensei a mesma coisa, mas tudo bem. Melhor que o do Saci, mas deixa quieto. Isso. E temos também a participação especial no nosso Pixcom de hoje. Qual é a sua participação especial do seu lado? Ó, eu vou mostrar rapidinho aqui, porque senão faz... Aqui, ó, minha participação especial. Oi! Uhul! E a participação especial daqui vai aparecer em 3, 2, 1. Aparece aí, vai. Corujita! Nossa corujita! Lilica Repelica PJ está aqui na área. PJ junto conosco. É a nossa corujita, beleza, corujita? Vamos aí para mais um. Pegada louca. E sobre Ikigai. Rapaz, que palavra interessante, que palavra, eu diria... Oi? Japonesa. É uma palavra estranha, né? Até mesmo porque não é do nosso vocabulário. Você sabe de onde que é o Ikigai? Ou da China ou do Japão. Muito bem. É do Japão. Japão. Você sabia? Professor Diego, você sabia que é do Japão, Ikigai? Ah, sim, claro, Eu já do sabia. Japão. E aí agora a questão é, toda vez que a gente escuta uma palavra, a gente precisa entender o significado dela, porque senão é só uma palavra que a gente ouviu e não sabe o que é. Então a gente tem aí o Ikigai, que significa viver em harmonia com seus desejos, com suas expectativas, porque é a junção, né, do Iki e Kai. E aí a formação que a gente pronuncia aqui, Ikigai, espero que seja correto, que é uma ferramenta para você se autoconhecer, enfim, na vida pessoal e profissional. Tô certo? Aí, tá certa a resposta. Olha que legal, Lilica. A gente tem duas câmeras, ó. Quando você falar assim, você pode falar sim para essa câmera e sim para aquela câmera, tá vendo? Você viu como nós evoluímos agora, ó? Ó, tá a câmera. Câmera 1, câmera 2. Geral! É isso aí, entendeu? Filha do cara do rádio e TV tem que saber as terminologias, tá certo? Aí, certa a Mas resposta. todo mundo vai receber isso no Instagram. Vai, todo mundo. E se você tá chegando agora... Tem gente famoso. São mesmo? Fé em Deus, DJ. Então vamos que vamos. Essa é a Em breve. Devagar. É surpresa, ainda é surpresa. Calma. Bom, mas gente, vamos voltar para o Ikigai. Sim. Então a gente pensa assim, o Ikigai, se vocês jogarem no Google, como é muito fácil, o Ikigai, vocês vão achar algumas imagens, como umas mandalas, algumas explicações, alguns cursos, mas o mais importante é entender o porquê. Por que a gente escolheu o Ikigai? Porque normalmente na nossa vida, nós temos um momento que a gente fica meio perdido. Será que estamos no caminho certo? Será que tá legal? Será que eu tenho que fazer o quê? Será que eu estou fazendo o que eu queria fazer? Será que eu não estou? Então é uma ferramenta que nos ajuda. É uma ferramenta, como muitas outras também vêm a existir, mas nós escolhemos esta, certo, Zé? Positivo. O Ikigai, para aquelas pessoas que não sabem como nós falamos, pela pronúncia provavelmente japonesa,
Veio de Okinawa, um dos maiores percentuais de longevidade. Você acredita que Okinawa é um dos maiores longevidades, índices de longevidade de todo o planeta? Senhor Miyagi é de lá. Simples assim, né? Tem tudo a ver, hein? Ó, Karate Kid, Okinawa, Sr. Miyagi e Ikigai. Né? Nada a ver, mas assim, muito legal também. O Karatê foi, né, nascido lá na ilha de Okinawa, tá aproveitando aí, porque não podia deixar de falar. Fazer aquela referência. Exatamente, como viver em harmonia. Como disse o professor Diego, fantasticamente falando, chega uma hora que a gente fica, e aí, será que eu estou no caminho certo? Será que é esse mesmo meu dom? Será que é esse meu talento? E se não for, o que eu faço diante dessa situação? Nada melhor do que um guia. Né? E o Ikigai, ele parte de um princípio de 4 perguntinhas para você começar, só que a gente vai começar uma de cada vez, né? Para que ninguém tenha, meu Deus, desespero, alguma coisa assim, ai, eu não vou perder, o que eu faço? Então, uma perguntinha de cada vez. Professor Diego, você sabe mais ou menos o que diz na primeira pergunta para guiar o nosso caminho, a nossa jornada? Olha, eu acho que quando a gente vai falar do que nos faz bem, a primeira coisa que a gente pensa é aquilo que a gente ama, né? O que a gente ama fazer? O que a gente ama fazer? Então, acho que essa seria uma primeira pergunta. Confere? Confere? Eu acho que sim, porque confere, fica ferido, não, brincadeira. Deixa eu ver aqui. Eu acho quem confere, confere, fica ferido. É, isso mesmo. O que você ama, certa resposta? E aí, tá, beleza. Assim, pô, o que você ama? Nesse caso, vamos pensar na questão profissional. Tá? Vamos pensar assim, não só profissional, mas, puxa vida, o que é que eu amo? Então, o que eu amo fazer? Eu amo fazer um monte de coisas. Eu amo cozinhar, eu amo cuidar da minha família, eu amo passear, eu amo gravar, eu amo muitas coisas. Mas aí vem as outras perguntas, né? Porque se a gente faz só aquilo que a gente ama, pode ser que ao fazer só o que eu amo, eu não consiga, por exemplo, me sustentar, na verdade. Exatamente, porque os boletos chegam todos os meses. E para que possibilite você a fazer aquilo que você ama, o mínimo que você tem que fazer é conseguir pagar os seus boletins, os seus boletos fantasticamente bem, né? Porque afinal, se a gente consome, se nós temos a possibilidade de ter uma vida confortável, uma vida agradável, não estou dizendo vida de super coisas, não. Uma vida que você tenha conforto. E aí, nesse caso, a gente pensa, bom, se não é só o que eu amo, então o que mais eu tenho que perguntar, Zé? Meu querido. Além disso que você tem que perguntar, é claro que eu vou fazer aquela consulta marota, tá aqui, ó, aquilo no que você é bom, né? E aí, no que você é bom? Você é bom dando aula, você é bom escalando paredes, você é bom conversando com crianças. O que você é bom, Lilica? Tirolesa. Tirolesa? Você é bom na tirolesa? Quer dizer, eu sou boa na parede de escalada. Na parede escalada ou na tirolesa ou nas duas? Nas duas. Ah, legal. Ó, isso é uma coisa bacana. Durante muitos anos nós fomos doutrinados a ser bons, né, e escolher um caminho. Só que no meio desse caminho você pode ter 2 opções em que você é muito bom. E como é que você junta isso? Hein? Porque... Você encaixa que nem um quebra-cabeça. Aí, ó, tá aí a resposta. Viu? Então, entre uma opção e outra, a gente pode até quebrar esse paradigma, né? Porque existem muitas outras opções entre essas duas. Então, para a gente fugir um pouco desse duelo, dessa luta, não, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo, por que não fazer os dois? Por que não juntar essas habilidades? Nós somos prova disso. E outra, você tem que sempre pensar, não porque não gosto de dar certezas, porque ninguém tem certeza de nada nessa vida. Porém, eu acredito que quando a gente faz aquilo que é bom, quando a gente faz o que ama, mas tem mais opções, inevitavelmente nós teremos que fazer uma escolha em alguns momentos. Vou dar um exemplo, é sempre bom dar nosso exemplo. Então, vamos lá. Há muito tempo atrás, fazia teatro. Né? Então, eu comecei fazendo teatro lá na escola, e aí eu entrei para a Faculdade de Educação Física, primeiro ano de Educação Física e primeiro ano um curso técnico de arte cênica. Naquele momento, quando eu estava terminando, eu precisava optar. Ou eu continuava a Faculdade de Artes Cênicas, né? Ou eu continuava a Educação Física. E toda escolha implica numa perda. E lidar com isso que é importante. O que acabou acontecendo? Como que eu avaliei naquele momento? Eu não conhecia Ikigai, tinha 17 anos para 18 anos.
E aí eu pensei o seguinte, bom, eu já estou no primeiro ano de educação física e vou para o segundo. Então, ao invés de eu iniciar a faculdade de artes cênicas, que eu tenho que me dedicar, vou continuar de educação física e quando eu concluir, eu volto para as artes cênicas. E foi o que eu fiz. Isso implicou em ter mais alguns anos de dedicação para então voltar. E ainda voltei um ano depois de estar formado. Então, eu me formei em 2004, voltei para as artes cênicas em 2006 e aí pude dar sequência na minha jornada da minha formação. Mas foi uma escolha comigo. E eu posso até falar que o Zé tem uma história parecida, o oposto das artes cênicas para a educação física. Conta essa história que era muito boa, Zé. Faz assim, que rugando sabores. É, isso aí. Comigo foi ao contrário. Eu já fazia faculdade de rádio e TV, né? E por aí, nas andanças, já trabalhava na área. Trabalhava um... Agora faz assim, devagar, só assim, só assim, Isso, Aí. Eu trabalhava já na área, trabalhava em estúdio, né? E resolvi fazer educação física, porque na época eu estava fazendo um curso de instrução de Kung Fu, porque eu gostava bastante. Eu falei, rapaz, eu vou decidir fazer educação física, né? Porque eu tinha a possibilidade de ter uma bolsa na faculdade onde eu trabalhava. Falei, já tem a graduação de rádio e TV, pego mais uma graduação. Eu pensava na situação financeira. Poxa, eu posso multiplicar minha renda fazendo uma outra coisa além do estúdio. Só que no final do primeiro ano de educação física, eu vi uma coisa que, nossa, bati o coração, aquela coisa assim, ó. Quando eu olhei assim, ó, eu olhando até hoje, eu estava na estação do metrô Paraíso, eu olhei assim, placa assim, ó, curso de dublagem. A mesma placa que eu vi. Quando eu vi aquela placa, eu falei, opa, na mesma noite eu pesquisei tudo sobre dublagem. Na verdade, eu já sabia muita coisa sobre dublagem, porque na época de estúdio, eu até produzi alguns programas na agência que eu trabalhava, né, também sobre dublagem. Então eu conhecia algumas coisas, alguns dubladores e tal, mas, né, na época eu não curtia muito, eu falei, não vou conseguir, então deixa pra lá. E nesse curso, fazia a possibilidade de ter as duas opções, né, de você ter o teatro, fazer o teatro, para depois você fazer o procedimento de RP. Eu falei, não, isso e pronto, cara. Mas não pensei duas vezes. Tranquei a matrícula de educação física, né? Fiz o curso de dublagem, falei, mano, é isso. Só que no final do curso, com contratempos e afins, eu falei, sabe de uma coisa? Né? Eu acho que eu vou terminar a educação física porque é muito chato você começar uma coisa e não conseguir terminá-la, finalizá-la. Voltei para a educação física, finalizei tudo bonitinho, né? Conheci minha esposa na capoeira, tivemos uma capoeirinha. E estamos aqui até hoje. E por que não? Quem sabe um dia a gente volta para esse lance todo da dublagem, coisa do tipo. Quem sabe, né? Porque a gente pensa assim, por exemplo, né, falando dessa questão nossa do que a gente ama. Eu amo o estúdio da dublagem. Eu acho sensacional, é um sonho. Porém, na época que eu estava lá, que eu me formei, que eu fui atrás dos estudos, eu tinha acabado de sair de um trabalho, eu peguei rescisão contratual, falei, eu vou ficar 3 meses sem conseguir, sem precisar de outro emprego, ou vou tentar entrar no universo da dublagem. E durante esses 3 meses eu fui atrás, consegui, fiz um trabalho, fiz outro trabalho, mas eu precisava pagar conta de casa, já tinha saído de casa, já era casado, não dá. Então eu volto para a educação física e depois eu volto para a dublagem. E esse é o caminho, porque eu pensei, eu amo dublar, né? Então vem a pergunta, eu amo. Eu sou bom em dublagem? Para isso eu preciso exercitar bastante, treinar bastante, dublar bastante. E eu era pago para fazer aquilo? Não o suficiente para pagar minhas contas. Então não adiantava ser somente que eu amava. Não adiantava falar que eu era bom naquilo, por exemplo. Eu não estava sendo remunerado e eu precisava comer, precisava pagar a conta. E aí, por conta disso, eu tive que voltar para a parte de educação física, que era onde eu já tinha experiência, eu era pago para fazer, eu era bom, quer dizer, né, eu me achava bom, né? Enfim, os outros achavam que eu tinha condição de poder fazer um bom trabalho e também amo dar aula. Então, tive que optar. E foi esse que acabei fazendo. E você acabou respondendo a terceira pergunta que normalmente as pessoas fazem na mandala do Ikigai, né? É aquilo que o mundo paga para você fazer, né? Então, o que o mundo paga para a gente fazer? Então, nós somos professores e também amamos dar aula. Não fazemos isso porque nós amamos e cada dia mais a gente descobre que é muito bom dar aula, influenciar as pessoas através dos nossos estudos, ser significativo na vida das pessoas. Menino gato, você mudou. Quer dizer, Corujita, você agora é menino gato? Não, menino gato não. Menino. Você é uma menina gata. Então tá bom, gata.
Então, com certa forma, você precisa se autossustentar e, para isso, obviamente, né, essa pergunta faz muito sentido, né? O que as pessoas gostam de pagar para você? Chega uma hora que a pessoa simplesmente ela paga. Por quê? Porque ela sabe que você vai ser essencial para ela. Você tem um conhecimento, você tem acesso à informação que essa pessoa não tem. E, obviamente, ela vai premiar os seus talentos, pagar aquilo que você faz, vai entrar na mandala propriamente para aumentar e formar o seu Ikigai. Porque através do cruzamento de todas essas mandalas está o seu centro, que forma a palavra Ikigai. Certo, professor? Certo, mas ainda falta mais uma pergunta. Então a gente tem o que você ama fazer, aquilo que você é bom em fazer, aquilo que você é pago para fazer, e aí tem a quarta pergunta, daquilo que você escolheu fazer. Então vamos dar um exemplo aí da Lili, que ela fala o seguinte: eu amo escalar. Eu sou bom em escalar. Eu sou tão bom que eu virei um atleta de escalada e me pagam para escalar. O mundo precisa de um escalador? Aí essa pergunta é uma pergunta tão pessoal que você tem que falar assim: eu preciso ser escalador porque eu amo, porque eu sou bom, porque eu sou pago. E se eu pensar numa questão de entretenimento, por exemplo, ou mesmo ensinar alguém a escalar, então o mundo precisa de um escalador. Por quê? Porque, olha só, de onde essa pergunta se desdobra. Eu aprendendo a escalar, eu posso ensinar pessoas a trabalhar em altura, por exemplo. O universo do mercado para fazer serviços, resgates em altura, treinar bombeiros, por exemplo. Então eu posso ser um bom escalador, eu posso ser uma pessoa que trabalha com atividades de aventura por conta disso, eu posso ir para o ramo de entretenimento. É um caminho, é um tipo de pergunta que é se o mundo precisa. Então, agora se eu paro no meio do caminho e falo, eu amo escalar, eu sou muito bom em escalar, não recebo nada para escalar. E aí? Já penso, poxa, mas então não vou mais escalar, acabou. A pergunta deu errado, eu não escalo mais. Não, calma. Né? Eu só tenho que pensar na questão. Eu não tenho meu Ikigai formado ali. Porque falta um pedacinho que estrutura aquela base. Alô? Tá na escuta? Eu estou na escuta, porque ela estava fazendo uma propaganda aqui. Então, voltando lá. Então, para você que está chegando agora, para você, então, as 4 perguntas do Ikigai: o que você ama, aquilo que você é bom, aquilo que você é pago para fazer e o que o mundo precisa. Então, quando a gente junta essas 4 perguntas, o centro, imagina 4 círculos, tá? Imagina que nesses 4 círculos você cruza todos eles. Nesse momento de cruzamento de todos, que forma uma mandala, você tem o Ikigai. Porque aí tem uma outra questão, que são os temas. Por exemplo, quando eu penso o que eu amo e quando eu junto o que o mundo precisa e eu sou pago para fazer, é a minha vocação. E quando eu junto aquilo que eu amo com o que o mundo precisa, é a minha missão. Então eu posso entender, por exemplo, que eu amo, vou dar um exemplo, tá? Eu amo ajudar os animais abandonados na rua. Então, e o mundo precisa disso. Então pode ser a minha missão ajudar animais abandonados. Eu não preciso deixá-la de lado. Né? Mas aí eu posso pensar, eu consigo eu sou bom em resgatar animais? Sou bom. Eu posso ser pago para fazer isso e me sustentar? Posso. Poxa, então meu Ikigai, olha que legal, ajudar a resgatar animais abandonados, por exemplo, trabalhar numa ONG, isso é um caminho. Vocês percebem que é uma forma de fazer? Ô Zé, o que você acha de você fazer o seu Ikigai aqui ao vivo e a gente fazer o nosso para dar um exemplo para a galera? Uau, cara, podemos fazer, por que não? Olha só, cara, que legal, o que eu amo fazer, né? Eu amo fazer as pessoas rirem. É impressionante isso, né? Eu amo fazer as pessoas rirem, mas será que o mundo precisa disso? O mundo precisa que as pessoas rirem, né? Porque, querendo ou não, né, as pessoas, elas precisam de algum motivo para se apoiar. Mas eu também amo outras coisas. Né? Por exemplo, eu amo dar aula. Eu amo dar aula. Então, se eu amo dar aula, as pessoas me pagam para dar aula. Olha que legal. Então, a gente vai melhorando. Eu amo fazer vídeos. Né? Editar vídeos. Eu amo editar vídeos também. E também, tá? Só que, atualmente, as pessoas não me pagam mais para editar vídeos, mas as pessoas me pagam para dar aula. Então, eu tenho o cruzamento de alguns ciclos que aí, ó, vão se juntando para chegar no meu Ikigai.
Você vê, o Zé ele foi pulando as perguntas, vamos fazer, é uma forma que a gente está fazendo aqui, ó. Então ele tem o que ama, sou pago para fazer, para ficar um pouco mais fácil para quem está fazendo a primeira vez, porque para o Zé tá fácil, na cabeça dele, ele já vai fazendo isso. Para quem está fazendo a primeira vez, começa assim, ó, só o que ama. Você vê, o Zé falou que ama editar vídeo, ama dar aula e ama fazer as pessoas rirem. Tá? Então vamos pegar essas três coisas só como exemplo. Aí a gente pula para lá. Você é bom em dar aula, Zé? As pessoas falam assim, nossa, sua aula é demais, é muito boa. Ou elas dizem ou são todas mentirosas. Elas mentem muito bem. Aí eu questão à parte, mas você é muito bom. Então vamos lá. Aí o pessoal fala, nossa, Zé, seus vídeos editados são incríveis, você é muito bom nisso. Sim. Os familiares falam, né? A mãe não conta, tá? Não, mentira, a mãe conta bastante. Aí outra coisa, Zé, você é bom em fazer as pessoas darem risada no seu dia a dia? As pessoas estão sempre alegres, saem de perto de você melhor do que chegaram? Pelo menos uma vez, sim. Tá, aí a gente pensa, então, você é bom e você ama essas três coisas. Aí vamos para outra pergunta. Você é pago para dar aula? Beleza. Você é pago para editar vídeo? Não, mas já foi. Mas já fui. Tá. Você é pago para fazer as pessoas darem risada? Então, se nós pensarmos nesses três caminhos, então você vai falar assim, então, pera lá, talvez ser professor seja um caminho para o seu Ikigai. Mas calma que não terminamos. Vamos pensar, o que o mundo precisa? Zé, o mundo precisa de pessoas que editem vídeo? Sim. Sim, precisam. Por quê? Porque se a gente for ver, vamos lá para o cinema. A gente precisa ter editor de vídeo no cinema para construir a cena e construir uma história que vai servir para o nosso entretenimento. Então precisa. É um documentário que vai ensinar as pessoas, enfim. Rede social, ajudar outras pessoas a passar conhecimento. O mundo precisa, hoje em dia, porque é uma tecnologia, uma ferramenta. O mundo precisa de alegria, de risada? Com certeza. Precisamos ser felizes. Precisamos encontrar o ponto oposto que nos deixa tristes, que é a alegria, né? E também o mundo precisa de professores. O mundo precisa de pessoas que ensinem. Então você tem lá essas três coisas. Mas se a gente pensar, a única delas que hoje você é pago para fazer é seu Ikigai. Que seria dar aula. Hoje, porque né, seu Ikigai seria dar aula. A gente pensar nisso. Mas, se você começar a ser pago para fazer as pessoas rirem, aí você tem um outro caminho. Aí você vai falar, tem 2 Ikigais, então? Eu tenho 2 centros ali? Tem. Né? Então o Zé, se ele começar a ser pago para fazer as pessoas rirem, né? Se eles começarem a fazer o Pix pro podcast do Pix Conte, e a gente começa a fazer vocês darem risada paga, olha só que legal. Aí a gente tá aqui. Seja membro do Pix Esconde. Sabia que você sendo membro do Pix Esconde? A gente começa a receber. Que beleza, tá vendo? Bom, então assim, esse foi um exemplo prático. Claro que tem outras coisas que a gente pode falar também. Mas aí agora a gente chega no momento, se a gente for falar disso, a gente não tem pão aqui, né? Tem outras formas de você fazer. E eu acho que vale a pena agora a gente chegar no momento da nossa história, né? Do nosso quadro do Era Uma Vez, que acho que é muito legal e fala sobre o Ikigai. Então, aquela pausa da vinhetinha, era uma vez. E vamos lá no 1, 2, 3, e era uma vez. Era uma vez uma passagem do Buda. O Buda, ele caminhava pelos extremos, pelos caminhos, ele estava num momento, ele estava aprendendo o caminho dele para chegar ao Nirvana. E eu não lembro agora o nome dos, acho que eram os Dervishs. Enfim, ele estava meditando embaixo de uma árvore e uma das coisas que ele não podia fazer era comer. Nem beber água, nem comer, ele ficava em jejum. Porque fazia parte do processo. E sentado, ele viu descendo o rio Ganges lá um barco onde havia um mestre e um discípulo. E ele escutou ao longe o discípulo falando, mestre, qual o caminho? Talvez mesclando com o nosso podcast de hoje, qual era o meu Ikigai? E o mestre fala para ele assim, pegue o seu instrumento. Era um instrumento de corda, como se fosse um alaúde, um violão.
E ele fala, agora eu quero que você afrouxe ao máximo a corda. Ele afrouxa todas as cordas ali e o mestre fala, agora toca. Mestre, não sai som nenhum. Pois muito bem. Agora eu quero que você tensione todas as cordas o máximo que você puder. E ele foi apertando, pau! Estourou a corda. Falei, mestre, não dá para tocar com as cordas tensionadas. Eu estouro todas e não sai som. Ele falou, pois bem, esse é o caminho. Você não pode andar nos extremos. Quem anda nos extremos não consegue tirar som nenhum, não consegue estar em harmonia. Então, procure o caminho do meio. Naquele momento, o Buda escuta e ele muda sua jornada, porque ele entende que ele não tem que estar nos extremos. Ele tem que estar no caminho do meio. Então, essa é uma passagem, isso é um ponto para falar o quê? Que o caminho do meio, que a harmonia em viver, é o que vai nos permitir que a gente possa enfrentar a nossa jornada, desafiar as aventuras, enfrentar as batalhas de um jeito mais fácil, entre aspas, mais fácil, do que a gente caminhar nos extremos com nossas certezas, onde nós podemos cair nos cantos das sereias, nós podemos nos perder nos nossos desejos, e aí, como dizia o gato de Alice, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Oh, sensacional, palmas! Muito bem, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso é importante. Se você tem um norte, né, melhor ainda, porque você vai não vai cair, né, não vai dar uma tropeçada assim muito grande, né? Isso é muito importante, né? A gente teria o quadro O Olho de Tandera, mas eu não trouxe o livro aqui. Sensacional! Vai todo mundo imaginar o olho. Só os mais inteligentes conseguem ver o livro. Não, vem cá, Lilica. Senta aqui, ó. A Lilica vai falar com vocês. Fala um pouquinho com o povo, Lilica, que eu vou pegar o livro enquanto isso no Olho de Tandera essa semana, beleza? Eu vou entrevistar você, Lilica. Vai indo lá. Lilica, é o seguinte, hoje você é entrevistada no Pixconde. Mais uma coisa, elas, querendo ou não, são nosso Ikigai, né? A Diana aqui, ó. Porque nos permite ficar aqui, ó. Né? Beleza? Vai lá, então vamos lá. Você vai ser entrevistado enquanto eu pego o livro. Peraí. Já vem. Lilica, seguinte. Seja bem-vinda ao Pixconde. Vamos à sua pergunta, Lilica. Diga pra mim. O que você gosta de fazer? Você vai perguntar? O que é? É mole, só que não é slime. É macarrão cozido. Claro que é. Macarrão cozido é mole, não é slime. Miojo. E miojo é o quê? É macarrão instantâneo cozido. Eu acho que eu acertei essa, hein? Eu acho que vale pra mim. E ó, foi rápido, hein? Eita, deu tempo de responder só a pergunta. É pra relacionar o Ikigai. Qual a pergunta que você tá lendo? O que é? É mole, só que não é slime. É mole, mas não é mole? Eu falei macarrão cozido. Yakisoba. Ela falou que é miojo. E miojo é macarrão instantâneo cozido. Então, valeu a resposta. Quer dizer, não é miojo. É um EVA. Mas EVA não é mole igual slime. Tio, que é? 4 pontos marrons no quintal. No jardim. No jardim. São... Peraí que eu vou acertar. São brownies. Não, são... Foi bom, mas eu dava 10 pela criatividade. Não sei. Formigas. Eu ia falar alguma coisa assim, eu pensei no brown em vez de pensar no for. Formigas. Muito bom, parabéns, hein? Mandou muito bem. Tá pegando o time. E vamos agora para o nosso quadro Olho de Tandera. Olho de Tandera, aquele nosso quadro, aquele que a gente mostra alguns livros que a gente vai lendo e vai indicando para vocês, porque eles vão te dar a visão além do alcance. Menina Gata, segura aqui o livro, por favor. Este aqui, ó, Produtividade para quem quer tempo. Do Jerônimo Temel, um super coach, um coach fantástico. Esse cara é o bichão da goiaba no coach. Ele fala muito sobre ciência, tá? E como que a ciência pode utilizar, né? Inclusive até no seu próprio Ikigai.
Tem vários programas que auxiliam, e nesse livro ele mostra a metodologia para você conseguir organizar o seu tempo, para que você consiga ter mais resultados, tá? Em seus objetivos, não com muito esforço, mas com pouco esforço você aumente os seus resultados, tá? Isso não significa que você vai deixar de trabalhar, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas é que você... Você está vendendo técnica de pirâmide. Vamos deixar claro que o Pixcode não compactua com isso. Não, exatamente. A gente está falando sobre biomecânica, né? Como que você faz uma alavanca, né? O mínimo de esforço para promover o maior resultado. É exatamente isso o que ele faz nesse livro, tá? Então ele vai dizendo uma metodologia para que você consiga organizar a sua agenda, organizar o seu dia a dia, ou semana, ou mês, de acordo com os seus objetivos, e possa também ter no tempo do seu Ikigai, para você desenvolver o seu Ikigai, ou com sua família, ou no seu trabalho, enfim, de um jeito que você curta bastante viver e aproveitar essa jornada fantástica que é a vida. Certo, professor Diego? Eu acho que ficou muito legal. Acho que depois vocês entrem lá na página do Pixcode, compartilhem com as pessoas, porque você pode ter acesso aos 65 episódios do Pixcode, com vários temas diferenciados que podem ajudar você. Fazendo 65. Aos 65. Ah, pensei que era o 51. Eu falei, não, que isso, eu não quero pinga agora. Né? Não, 65. Aqui ao vivo. Eu estou fazendo para a câmera 1 e para a câmera 2. 65. 65. Então, são 65 episódios. Compartilhe com as pessoas. Tem muita informação bacana. Nós continuaremos passando informação para vocês de um jeito leve, divertido. E claro que toda vez que vocês quiserem entrar em contato, manda um direct, manda uma mensagem, manda um e-mail. Nós teremos o maior prazer, porque isso nos ajuda a construir novos episódios, a elaborar aquilo que vocês querem ouvir, dentro daquilo que a gente pode oferecer, que é a ponta da corda que busca a alegria da vida. Alegria da vida! E por falar em alegria da vida, vamos continuar no nosso domingo super alegre. Nos despedindo por aqui. Beleza, Lilica? Venha para cá para a gente terminar, para nós finalizarmos. Venha. Aê! Maravilha! Nos acompanhe, estamos no nosso canal do YouTube. Logo retornaremos ao Spotify. Estamos com alguns probleminhas técnicos, né? De retomar toda a questão. Estou indo atrás para ver o que está acontecendo, que sumiram os nossos episódios de lá. Quer dizer, não sumiram. Os episódios continuam. Até o episódio 64 está... Episódio 63 está fantástico. Episódio 74 eu ainda não consegui carregar no Spotify. Mas no YouTube está bonitinho, é só acessar o episódio completo. Ufa, gelou, hein? Nossa Senhora. Tá bom? Beleza? Mas continuaremos aqui no canal durante a semana. Já estará bonitamente esse episódio fantástico por lá. Beleza, Lilica? Fechou? Então, pessoal, até o próximo programa, se Deus quiser. E como ao vivo posso dizer, diga tchau, Lilica. Tchau!